Minha tela? Estamos vendo, a gente vai colocar aqui para gravar, já colocou, né? Maravilha. Nixon, todo seu aí, manda ver. Aí. Bom, pessoal, hoje a ideia do Meetup é a gente falar um pouco sobre VPCs e VPNs, tá? No Cloud Hub, que é a plataforma da Mule para desenvolvimento de integrações e APIs. Um aspecto interessante das VPCs e VPNs é que ela ajuda também na questão de segurança, né? Não é somente para isso, mas também como um dos pilares de segurança ali que a gente coloca como premissa para os projetos em MuleSoft, né? Tratar sempre da segurança, que é uma preocupação constante e importante das empresas, com a segurança das suas informações, tá ok? Aqui, no caso, eu pus uma agenda rapidinha, né, uma introdução, a gente vai falar um pouco de VPCs, um pouco de VPNs, e fazer uma configuração de uma VPC e uma VPN no ambiente. Falando um pouco sobre mim, rapidamente, tá? Eu sou arquiteto de integrações na Arpia Cloud, trabalho com TI há mais de 15 anos, com Mule desde 2017, tá? Criando integrações e criando APIs com o MuleSoft. Sou certificado, a primeira de AWS e de Mule também. Aqui do lado eu coloquei alguns desenhos, porque eu gosto de dançar. Infelizmente, com a pandemia não estou podendo, mas gosto de samba de gafieira, forró e algumas coisas assim. E também gosto de artesanato. Aquele porta-retrato ali foi eu e minha esposa que fizemos em conjunto. Tá? Se alguém souber lugares para dançar, por favor, coloca aí no chat também, que logo, logo a gente está voltando. E o artesanato é para a gente desestressar da nossa correria do dia a dia, tá ok? E vamos começar aí a falar sobre esses dois assuntos, né? VPC e VPN, configurando clouds privadas e conectando a rede corporativa da sua empresa, tá? Esses são os dois assuntos. Começando com VPC, VPC é a sigla para Virtual Private Cloud, ou seja, você criar uma cloud privada, né? Você tem a possibilidade de isolar a sua rede, as suas APIs e as suas integrações para aumentar a segurança do que você está entregando, né, como ativos para a empresa. Quando a gente cria uma VPC, né, a gente cria uma rede segura dentro do Cloud Hub, que é um ambiente ali que é reservado da empresa, né? Ou seja, cada empresa, cada organização tem o seu ambiente e ele tem essa possibilidade, né, de adquirir a subscription, que vem com pelo menos duas, com algumas opções para a criação de VPCs ou de VPNs, tá? Você tem a possibilidade de conectar o Cloud Hub com ativos atrás do seu firewall, ou seja, dentro do seu data center, né, do seu ambiente on-premise, realizar o deploy das suas APIs com mais segurança e conectar com as mais diversas clouds privadas e também on-premise data center, isso que te permite as VPCs. Okay? Então, o desenho do próprio site da Mule, tá? Sobre como que funciona essa configuração. Né? O Cloud Hub é um ambiente, imagina como se fosse um data center, só que está na nuvem, né, na cloud, da organização. Né? Quando você adquire uma subscription, automaticamente você já tem um ambiente ali na cloud. A gente vai ver o ambiente mais para frente um pouquinho e também criar uma VPC. E um dos principais objetivos quando a gente fala de VPC é justamente interligar aumentar a segurança, porque você torna essa rede privada, e também conectar com os seus outros ativos, ou suas outras redes, ou as suas outras clouds. Ok? Quando a gente cria uma VPC, a gente vai ver em mais detalhes, né? Após a gente criar a VPC, as nossas APIs podem ser publicadas dentro dessa VPC, serão publicadas dentro dessa VPC, tá? E existem diferentes maneiras de você chegar até a sua API, né? Chegar até a sua URL. A gente vai ver em detalhes, mas a gente pode passar pelo Shared Load Balance para chegar até ela. Se ela estiver na porta pública, vamos ver com mais detalhes, que é a porta 8081, a gente também consegue
chegar diretamente nela, né? E se ela tiver pela porta privada, a gente chega nela só através de ativos que estejam dentro da VPC ou que tenham uma conexão por VPN ali com a sua VPC. Para a gente chegar até as nossas APIs, né, quando a gente fala de Shared Load Balance, é o nome da API, .região.cloudhub.io. Vou falar mais detalhadamente. Imagine que você tem uma API chamada pedidos. Então, para você acessar essa API, seria http://pedidos. A região que você publicou, o S-E1 ou alguma coisa nesse sentido, para a gente vai ver os detalhes, .cloudhub.io. Mas a gente pode passar diretamente e alcançar essa API, caso ela esteja na porta pública, também pelo nome da API mais o prefixo MuleWorker, como ficaria nesse exemplo. http://pedidos, mule-worker-pedido.região, o S, a região que estiver publicado, .cloudhub.io, a porta, que nesse caso a porta pública é a 8081, e a porta pública para HTTP é 8081 e para HTTPS é 8082, o padrão, você podendo ser personalizado. Quando nós estamos dentro da rede, aí é um pouquinho diferente, seria http://muleworker interno -pedidos. A região.cloudhub.io, 8091 para a porta, 8091 a porta para o protocolo HTTP e 8092 para o protocolo HTTPS. A gente vai fazer todos esses exemplos também, tá, ok? Para chegar na nossa API. Quando nós temos, no Mule, a gente tem a possibilidade de adquirir o Dedicated Load Balance. Aí a gente consegue chegar também pelo Dedicated Load Balance nas APIs que estão publicadas nas portas privadas do Mule, que já a gente vai entender melhor, tá ok? Ou através da rede também. Da rede que eu falo, que as APIs que estão dentro da mesma VPC. Legal. Quando a gente cria uma VPC, por padrão, já existem algumas regras de firewall, né? E algumas portas que são utilizadas como padrão. Essas portas utilizadas como padrão são as portas 8081, 8082, 8091 e 8092, que, aliás, são portas reservadas, né? São propriedades. A gente tem alguns nomes de portas que são reservados ali dentro do Cloud Hub. As portas 8081 e 8082 são portas públicas. 8081 para chamadas HTTP e 8082 para chamadas HTTPS. E a gente consegue chegar até essas APIs publicadas nessas portas através do Shared Load Balance, que já vem como padrão no Mule, que é um Load Balance padrão, tá? E nós temos também as portas privadas nas regras de default do firewall, que são as portas 8091, 8092, 8091 HTTP e 8092 HTTPS. E elas são alcançáveis através do Dedicated Load Balance, tá? No Mule, isso daqui eu coloquei como uma observação aqui, quando a gente tenta utilizar algumas portas, algumas propriedades que são reservadas, ele nos avisa, né? Se a gente tentar publicar uma propriedade no Mule com o nome http.port, ele avisa para a gente que, olha, essa é uma propriedade, é um nome de propriedade padrão do Mule e será ignorada e vai utilizar o valor padrão. Qual que é o valor padrão do http.port? 8081. Do https.port? 8082. E assim por diante. Tá? Ô, Nexon, eu tenho uma dúvida Sim. aqui. Eu digo eu mesmo. Onde que ele fala essa mensagem? No log, quando a gente publica uma API, por padrão, o Mule já tem um log, né? O log padrão da API. E quando a gente configura uma propriedade reservada, ele durante o processo de publicação, ele já avisa, o processo de deploy, ele já avisa, olha, esse daqui eu tirei do log, essas 4 mensagens. Olha, http.port é uma palavra, uma propriedade reservada do Cloud Hub e será ignorada. Eu pus outro valor de porta, pus lá, por exemplo, 8080. Ele falou, não,
né? Em outras palavras, que ele falou, não, essa é reservada, sempre vai ter o valor do 8081. Entendi. Mas é no log, Fabrício, que vai estar essas informações. Ah, legal saber isso aí. Às vezes você coloca essa propriedade, você nem sabe que não foi ignorado. Exato, eu já passei em situações por isso que eu coloquei até aqui como observação, porque eu já passei em situações que eu tentei mudar essa propriedade e depois, um pouco mais para frente, olhando no log, eu observei que ela é reservada e não pode ser modificada. Aí, quando a gente fala de VPCs, a gente precisa definir o sizing dessa VPC. Quantos IPs, ou em outras palavras, quantas APIs a gente vai poder colocar nesse dimensionamento de VPC, nessa VPC, né? A gente diz isso através do Class List Interdomain Routing, ou CIDR. Quem nos passa essa informação normalmente é justamente a equipe de infra. Quando a gente fala de VPC e VPN, nós somos, vamos dizer assim, os coadjuvantes. O papel principal é da equipe de infra, né, a equipe de redes. A gente apoia eles no lado MULI a configurar. Por quê? Porque, por exemplo, né, se a gente vê aqui algumas informações importantes, a faixa de IPs do seu CIDR, da sua VPC, não pode sobrepor seus data centers e demais clouds. Ou seja, se a gente não consulta a equipe de infra, a gente pode utilizar uma classe que já está em uso. E isso vai dar problema, né, em algum momento dentro da empresa, né? No entanto, a gente precisa... É interessante, né, a título de conhecimento, que a gente saiba como calcular, como dimensionar esse CIDR, tá? Eu vou mudar um pouco aqui a tela, vou sair um pouquinho da apresentação. Vamos ver, vou abrir aqui, ó. Eu até deixei um site onde a gente consegue... A gente consegue escolher aqui, ó, esse site, o valor que a gente quer utilizar. E ele diz para a gente quantos IPs serão possíveis de serem criados, né, com uma determinada faixa, né? Se eu pôr /24, eu posso utilizar 256 IPs no range. Se eu colocar um /20, são 4.000 IPs que eu posso utilizar no meu range, né, de IPs. É interessante a gente saber isso, mas essa informação, quem nos passa normalmente é a equipe de infra. É a equipe de infra que passa para a gente esse valor, tá? Voltando para a apresentação, deixa eu voltar aqui e colocar novamente para apresentar. Então, ou seja, ó, o CIDR define a faixa de IPs que será utilizada na VPC. É possível configurar uma faixa variando de /24 a /16, que seriam 256 IPs a um máximo de 65.536 IPs. Em outras palavras, seriam, se forem todas publicadas em um worker, né? Ou seja, se eu não trabalhar com um size maior nas minhas APIs, eu consigo publicar próximo de 256 APIs. Por que próximo? Porque 2 IPs, por exemplo, são reservados. Tá? Outro ponto importante, né, que é aconselhável você dimensionar para cima mesmo, uma quantidade, se você imagina que vai ter 10 APIs, coloca lá, sei lá, 256 IPs, 500 IPs, você imagina que vai ter 100, coloca um valor bem superior, né? Quando eu falo coloca, né, é a equipe de infra que vai te passar essa informação. Mas você precisa também dimensionar com eles para que atenda as necessidades. Imagine, por exemplo, se você tem todas as suas APIs, você vai passar a quantidade de 256 APIs, né? Se o CIDR block que o time te passar não comportar, você vai ter um problema relativamente sério para a empresa, porque você vai ter que refazer essa VPC. Tá? Então, é importante que você dimensione com uma certa cautela, jogando esse valor um pouco para cima mesmo. Ô Nixon, só repetindo aqui, você vai definir essa faixa dos IPs, né? Você pode definir uma faixa com 256, aí você tem um limite pequeno, você pode definir com 65 mil IPs lá, que é muito maior. Então, vou colocar aqui a pergunta do Roberto.
Por que você não alocou logo esse maiorzão aí de 65 mil? Qual que seria a desvantagem de você alocar sempre o maior possível? Certo. Aqui, ó, a faixa de IPs da sua VPC não pode sobrepor seus outros data centers. Então, imagina, né? Não sei quantos data centers a empresa tem, mas imagina que você pode, se você colocar um valor muito grande, você pode ter um problema aí com outros, né? Isso é um ponto, tá? Mas outro ponto também você ter, isso pode impactar aí, não muito, mas pode impactar também na performance da sua rede, tá ok? Então tem esses pontos que devem ser levados em consideração. Posso fazer uma contribuição aí? Sim. Esse é um fator muito importante, né? Que nem o Nixon falou, geralmente em um projeto Muli, não é o arquiteto Mulisoft que determina esse range, geralmente é algum arquiteto de infraestrutura do cliente, porque ele já tem um ecossistema na empresa maior, aí a gente tem essa questão da sobreposição. Então, existe lá um range específico que é reservado para você colocar endereços locais de rede, né? E numa empresa muito grande, você alocar 65 mil, você pode esgotar aí, né? Ou deixar menos opções para eles, né? Mas, às vezes, né, já aconteceu também de clientes chegar a falar, cara, você vai ter quantas APIs? 20? Ah, então vou botar 40, né? Não pode ser assim tão apertado. O ponto que a gente tem que ter em mente é que no Cloud Hub a gente tem o conceito de zero downtime, né? E aí, como que ele faz esse zero downtime? Ele está subindo um worker enquanto um está no ar. Então, ele vai usar IP, essas coisas, né? Então, você sempre tem que ter uma sobra para isso também. Então não pode ser também, vou fazer 40, vou fazer 20 API e vou botar só 40. Né? Pensa que tem que ter uma margem aí. Exatamente. E aqui é um exemplo de dimensionamento de VPC, né? Imagina que você vai publicar 10 APIs, né? No seu ambiente. Então, aqui, esse valor aqui de, por exemplo, 10 vezes o número de APIs, tá? Não foi, eu tirei da minha cabeça, não. Na própria documentação da MUBI tem essa possibilidade, essa recomendação. Não é uma recomendação que você tem que seguir de olho fechado, né? Você tem que avaliar juntamente com o time de infra. Mas vamos fazer aqui um exemplo de 10 APIs. 10 APIs, vamos pôr realmente que a gente vá trabalhar com 100 IPs possíveis, né, dentro da minha rede. E vamos colocar que no nosso ambiente de produção, nós vamos trabalhar com 2 workers. O que quer dizer isso, 2 workers? Eu vou publicar essa mesma API em duas instâncias dela, né, que vão ser controladas pelo load balancer, tá? Então, ou seja, se eu vou trabalhar com 2 workers, cada um deles vai ter um IP. Então, por isso, eu posso colocar aqui como 200 IPs reservados para um ponto que eu não comentei que é importante. A MULI recomenda que você tenha pelo menos 2 VPCs, uma para não produção e outra para produção, ou seja, uma para atender seus ambientes de dev, QA, etc., e outra para o seu ambiente de produção, para isolar também. Cai no ponto de segurança também, né? Você isolar as suas redes, as suas VPCs, né, de produção e de não produção. Então, ou seja, nesse exemplo, colocamos aqui 200 IPs para prod, mais para zero downtime, divide e soma, né, 100 IPs a mais, então 302 IPs. E tem 2 de infra, que é os IPs internos que são utilizados. Então, seria 302 IPs, certo? E a mesma coisa para não... A mesma coisa não. Pensando no ambiente de não prod, talvez no ambiente de dev você queira um worker por API. Mas no ambiente de QA, você quer trazer um ambiente mais próximo do que você tem em produção. Então, você também vai trabalhar com 2 workers, né? Ou seja, 2 instâncias, tá? Se uma cair, a outra para alta disponibilidade, né? Então, ou seja, você vai ter 300 IPs, mais o zero downtime, que é o que o Renato falou, né? Eu publico um e para subir essa, eu só vou desligar a anterior, vamos dizer assim, quando a outra já estiver no ar. Então, aí você aumenta mais 150 IPs. Neste exemplo aqui, nós teríamos 452 IPs, né? Ou seja, colocando aqui no nosso
o nosso CIDR block, talvez um 10.1/23 atenda. /23 são quantos IPs? Vou voltar aqui, ó. /23 são 512 IPs, né? 512 IPs mais do que atende, né? 512 IPs para não prod, 512 IPs para não prod, 512 IPs para prod, tá? Que ultrapassa os 302 e também ultrapassa os 452, isso para a quantidade de APIs até que pequeno. Sempre, eu vou falar isso mais uma vez, né? Quem nos dá as diretrizes é a equipe de infra, né? A equipe de redes, que eles têm mais conhecimento sobre os data centers das empresas e mais conhecimento de redes. Cada profissional na sua caixinha, vamos dizer assim, né? Com todo respeito, cada um tem que fazer o seu papel, né? E trabalhar em conjunto. Em integrações, a gente sempre tem essa questão, né? A gente precisa trabalhar em conjunto com as mais diversas equipes dentro da empresa, tá ok? E aqui tem uma VPC demonstração. Que eu vou criar aqui uma VPC com vocês, rapidamente, seguindo esses pontos que a gente comentou aqui, tá ok? Vou acessar aqui a conta. GitHub. Aí. Aqui é a minha conta do Cloud Hub da Arpia, tá? Vou voltar aqui para a tela principal. Aqui é o conjunto de ferramentas da Microsoft. E para a gente configurar nossas VPCs e VPNs, as duas são dentro do Runtime Manager, que é onde a gente gerencia o nosso runtime, o nosso ambiente, tá? E aqui nós temos as VPCs, tá? Ou seja, eu entrei em Runtime Manager, VPCs, e nesse caso eu deixei sem nenhum, justamente para a gente criar de fato a nossa VPC. Eu vou colocar aqui como exemplo muli-meetup-vpc. Você tem que escolher uma região, no caso aqui eu vou escolher West, East, Ohio, tá? Aqui ó, você tem a possibilidade de trabalhar em diferentes regiões, tá ok? Aqui a gente põe o nosso CIDR block, tá? No caso, eu vou pôr um 10.1.0.0/16. 10.1.0.0/16. Show. E a gente associa ele com um ambiente. A gente pode associar com mais do que um, mas a gente sempre podia, por exemplo, colocar QA e Sandbox, Development, Production. No meu caso, eu vou pôr um ambiente de Sandbox. Vou até colocar aqui, para ficar claro, que como é o Sandbox, não faço prod, faço VPC. Só para ficar, para ficar claro, né? Que essa seria a de não produção. Essas são as principais configurações da nossa VPC. É relativamente simples, né? A gente também associa um business group quando você tem mais do que um, ou quando não é o principal da organização. E você tem a possibilidade de ter as regras do firewall, né? Essas são as regras default que eu tinha comentado. http.port, anywhere, 8081. https.port, 8082, http.private.port 8091 e https.private.port 8092. E como última opção, a gente tem a possibilidade de configurar um DNS Server IP, se a empresa tiver. Tá? Vou clicar aqui em criar VPC. E esses são os passos para a criação da VPC. Veja, o conceitual é mais complicado do que o exemplo, assim, do que você de fato criar. Você precisa saber o que você precisa saber de fato, né? Qual é a região que você quer colocar, né? É uma informação crucial, dependendo de onde é seu outro data center, etc. E o CIDR block. Talvez são as duas informações mais relevantes e que sem elas você não configura a sua VPC. Lógico, você pode pôr qualquer valor ali, mas você tem que alinhar com o pessoal de infra. Vou repetir várias vezes isso para todos gravarem. Show! Criamos nossa VPC e associamos com o ambiente de sandbox. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou publicar uma API.
tá? Quando eu publicar essa API, automaticamente ela vai estar na nossa VPC. Deixa eu pegar aqui, o IBGE localidades aqui. Eu tenho que gerar. Só um segundinho, pessoal. Eu tenho que gerar essa API. Vamos debug aqui, ele já gera o pacote. Eu poderia dar um MVN Clean Package, tá? Que ele também geraria o pacote. Aqui eu já estou com o ambiente aqui montado. Essa API, ela é só para explicar a API enquanto ele... Ah, tá. Deixa eu ver se ele já gerou o pacote, se mandou um MVN Clean Package. Vou até fazer isso já. CD, repositório, package. Estava gerado até pouco tempo atrás. Então, não encontrar. Deixa eu pôr aqui. Sempre tem que dar um errinho. Mas esse até que é tranquilo. HTTP port. HTTP port. iClose. Esse pacote estava gerado. Por algum motivo ele apagou. Deployed. Vou voltar aqui. Aqui, vou pôr um HTTP port e ponto 81. Vou publicar essa API. Enquanto ele publica, ele vai digitar localidades, bitap, MuleSoft, traço system, né? Então, vou pôr esse nome aqui na API. Copiar o nome. Eu tinha aceitado, mas tem... eu cliquei 2 vezes. Desculpa, pessoal. O meu mouse ele tá meio ruim. Quando eu cliquei 2 vezes. Por isso que ele apareceu o erro ali, tá? Mas ele tá publicando essa API já. Aí ele começou a publicar e falou, já tem esse nome aqui, IBGE localidades. Legal. Enquanto ele está publicando aqui, eu já vou acessar aqui o Postman para mostrar um exemplo aqui para vocês. Vou só copiar o nome da API, dashboard. Vou colocar aqui, esse é o nome da API, tá? Vou contar aí. Essa API é bem simplesinha, tá? Eu só queria, o foco principal não é a construção da API, mas eu queria uma API funcional. Essa API, o que ela retorna? Os estados utilizando a IBGE localidades, API. Se vocês já usaram, eu gosto dessa API, que ela é bem documentada, é uma API brasileira, tudo em português, onde a gente tem os métodos públicos aqui, e entre eles um que retorna todos os estados brasileiros, tá vendo? Se eu pôr aqui até no browser, ele vai funcionar. Ele retorna os estados. E um exemplo, né, real, né? Às vezes fica mais claro quando a gente, de fato, está entendendo o que está acontecendo ali. Se é só um hello world, não que seja ruim, mas é melhor que ele retorne, de fato, uma informação. Show! Ele publicou a API, aqui é o nome da API. Se tudo estiver correto, ele retorna os estados. Diferentemente, aí eu fiz então uma tratativa aqui, ó, que eu só queria o nome do estado
e assim, tá? A única informações que eu queria para mostrar aí também o transformation, a transformação. Só com esses trechinhos de código eu fiz trechinho de componentes, eu fiz uma requisição HTTP e logo depois disso transformei esse cara para trazer só as informações que eu queria que trouxesse do serviço. Show! Lembra que na apresentação a gente viu que existem 3 modos de chamar uma API, tá? Primeiro modo, vou voltar aqui, é pelo nome da API. Aqui na publicação da API, ó, a gente já tem o nome da API, tá? Então, ou seja, deixa eu voltar aqui no Postman, eu peguei o nome da API, mais a região, mais cloudhub.io e /status, que é o parâmetro ali que eu enviei, né? O recurso, aliás. Tá? Esse é um modo. Como eu publiquei essa API na porta pública, olha que interessante, aqui ele está na porta pública, 8081. Então, eu tenho a possibilidade de chamar ele também diretamente, ó, colocando esse prefixo aqui, ó, worker-IBGE. Só que aí eu tenho que pôr a porta, tá? Esse é um ponto importante, 8081. E send. Funcionou. Segundo teste. E a outra opção que eu tenho é o internal. Só que o internal, vejam, eu vou chamar ele e não vai responder. Por quê? Porque o internal é a porta, é o privado. Lógico, seria na porta 8091 aqui, mas mesmo que eu chame essa, não vai funcionar. Ah, por que não vai funcionar? Porque agora ele está dentro a regra de firewall diz que essa é a porta privada. O multi worker interno é só para quem está dentro da VPC ou que tem uma conexão por VPN com essa VPC. Tá ok? Eu vou publicar também rapidamente uma outra API, que é o NetTools. O NetTools é uma ferramenta que nos auxilia a fazer algumas operações dentro da nossa rede. Às vezes a gente precisa, NetTools, a gente precisa executar algumas tarefas dentro da nossa rede, né? Só que no nosso computador local, às vezes a gente não tem esse acesso, tá? Então eu baixei o NetTools aqui, downloads, nettools.jar, e vou publicar ele. User, no user, e no pass, eu vou por Muley também, e vou publicar essa API. Aí a gente consegue fazer um segundo teste de deploy. Aí. Applications. Ele vai publicar aqui. Eu já tinha mudado a porta, já, né? Settings. Properties. Ah, tá. Ainda não. Bom, aqui, ó, a gente viu que o interno não funcionou, tá? Ainda está na porta pública a API do... Deixa eu voltar aqui. A API do IBGE Localidades, tá? Mas o MUL interno não funciona. Agora, o que a gente... Para tornar essa API privada, eu posso vir aqui e alterar a porta para 8091. Como o meu serviço ele é um serviço HTTP, ou seja, o protocolo HTTP que eu estou utilizando, então a porta, se a gente voltar aqui na apresentação, é a 8091 para HTTP privado, né? A porta privada, 8091. Então é isso que eu vou fazer, alterar a porta e aplicar. Deixar ele aplicar essas duas publicações, tá? Vamos entrar aqui no log. Ele está gerando ali a publicação. Aí a gente vai fazer um teste. Ah, sim. E voltando aqui, ó. Se eu tirar o multi worker daqui, ó, ainda, e a porta, né? Chamar diretamente pelo nome da API, que é passando pelo load balance, ele... Bom, ele só funcionou porque ainda não publicou o outro, tá? Mas ele não funcionaria também. Deixa ele publicar na porta privada que a gente vai ver que ele não vai funcionar. Se a gente voltar aqui nesse daqui, ele ainda está publicando. Aí aquele item ele só para uma API quando ele publicou a nova versão, né? A gente praticamente está publicando uma nova versão do IBGE Localidades, apesar de ser exatamente o mesmo código, só muda a porta, né? Então, por isso, enquanto ele não publicar essa nova, ele não vai derrubar a versão anterior. Esse é o zero downtime lá que estava no slide, né? Ou seja, ele vai precisar
gerar uma nova instância, ou seja, vão ficar 2 instâncias sendo utilizadas. Depois que essa instância nova estiver no ar, é que ele derruba a anterior. Ok? Ele está no processo de publicação ainda. Olha lá, aqui ele sempre aparece mais rápido aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já está publicado. Tá? Aí agora se a gente chamar aqui, olha lá, já não está mais respondendo. Até levei um susto que ele respondeu, mas não respondeu aqui realmente. Por quê? Porque agora está na porta privada, tá? O NetTools é uma ferramenta que a gente pode utilizar justamente para a gente simular como se nós estivéssemos dentro, como não, nós estaríamos dentro da VPC porque ela também está publicada lá. Deixa eu ver se ele já levantou. Está startada a aplicação. Então, se eu vim aqui, ó, eu tenho uma aplicaçãozinha, modo de dizer, eu tenho uma aplicação que eu posso fazer algum teste. E o teste que eu vou fazer aqui, ó, é justamente de chamar a API, vou só colocar certinho aqui já, com muli-worker-interno. E a porta. Qual que é a porta agora? Agora a porta é a 8091. Né? Se eu coloquei certinho. Vou vir aqui no NetTools e eu vou chamar Clicou. Olha lá, tá vendo? Ele respondeu aqui agora internamente. Ele parou de responder aqui, porque ele não está mais público. Ou seja, aqui é o meu computador local. Mas eu quero simular. Como que eu faço? Eu quero ver se a API está no ar. Eu quero ver se o método está... Lógico, os métodos eu não vou... Aqui eu chamei porque eu deixei público. Mas eu não vou conseguir chamar por aqui os métodos quando eu colocar, por exemplo, segurança, né? Mas eu posso pelo menos pingar para saber. Ou posso chamar o health da API se eu criei um método de health. Aqui ele está público o método, então eu consegui chamar e obter o resultado. Assim como eu conseguiria pingar também. Então eu vou fazer um ping aqui no host. Vou pegar aqui. O host é só essa parte aqui. É aqui, certo? E pronto. Vejam só o IP, ó. É o IP que a gente, é a faixa de IP que a gente colocou na nossa VPC. Tá? Ou seja, esse é o IP interno, né? Ele está na porta privada e o IP interno é que acessa ele. É que a gente chega até ele. Ou seja, a gente fez uma configuração de VPC, publicamos 2 APIs dentro da nossa VPC, tá? Applications. Publicamos 2 APIs dentro da nossa VPC e fizemos os testes de colocar na porta pública e privada. Como aqui o nosso exemplo foi desenvolvido com o protocolo HTTP, né, nossa API, então eu usei a porta 8081 e 8091. Se fosse HTTPS, com SSL, a gente utilizaria a 8082 e a 8092 como exemplo. E aqui, ó, que eu falei para vocês, é que se eu colocar este cara aqui, ó, as propriedades da API, eu vou até colocar para mostrar para vocês, ó, settings, e aqui, Ctrl V, eu vou pôr aqui 8080, eu vou pôr qualquer valor. E apply. E vou para os logs aqui, que em algum momento ele vai mostrar. Aí, show de bola, pessoal. Primeira parte, a gente fez. Criamos uma VPC, tá? Configuramos essa VPC, publicamos 2 APIs dentro dessa VPC e testamos o acesso a essas APIs. Né? E testamos que ela estava dentro da VPC quando nós chamamos com o prefixo muli-worker interno, tá ok? Ô, Nixon, e é incrível, é exatamente Sim. o que você falou. O processo de configuração é muito tranquilo, né? Foi 3 ou 4 campos ali, né? E o negócio estava no ar, né? Isso mesmo. Então, é mais a parte conceitual, você saber ali o que você está fazendo, o que você tem que preencher. Então, é importante ter essa fase de planejamento, ver certinho ali o range de IPs, né? Mas depois o processo de configuração é rápido. Realmente. Depois que você tem as informações na mão, né? O que dá mais trabalho, vamos dizer assim, eu digo que trabalhar com integrações, a gente
o nosso principal foco é comunicação, comunicação, comunicação. É mais até, às vezes, do que a questão técnica, porque a gente precisa se comunicar com todas as equipes. A equipe do ERP, a equipe lá do Salesforce, a equipe de redes, a equipe de negócio, né? E uma delas é a equipe de redes. Para esse caso, a gente precisa de uma relação muito próxima, relação que eu digo, a gente precisa desse apoio da equipe de infra, né? Porque é eles que vão passar as informações que a gente vai precisar. Show, pessoal. Aí a segunda parte é a parte da VPN. A VPN, tá? Alguma dúvida? Querem comentar mais algum ponto? Manda ver, Nexon. A gente tem aqui no chat uma carreira, a gente vai fazer no final. Tem aqui uma pergunta sobre latência, mas aí a gente faz logo depois que você explicar a VPN, porque é relacionada, pode até ser que você responda ela, tá? Show. Então manda ver aí. Então, o próximo tópico que a gente tem para abordar hoje é a Virtual Private Network, que é a VPN, tá? O que é a VPN? A VPN, ela permite a conexão justamente da sua VPC com o seu data center ou com suas outras clouds, tá ok? Esse é o intuito, esse é o objetivo de se configurar, de se criar uma VPN, Virtual Private Network. E os métodos de conexão da VPN, né, que a MULI disponibiliza, são 4. O IPsec Tunnel, o Transit Gateway Attachment, o VPC Peering e o AWS Direct Connect. Tá? As 4 opções que nós temos para a configuração de uma VPN. O VPC Peering e o AWS Connect, a gente normalmente conversa com a equipe da própria Munisoft, onde a gente, na verdade, não é na ferramenta, a gente preenche uma planilha, envia para eles e é feita esta configuração. No caso do IPsec Tunnel e o Transit Gateway Attachment, a gente pode fazer diretamente pela plataforma. Tá? Hoje a gente vai configurar um IPsec Tunnel. Esse é o objetivo, de configurar um IPsec Tunnel. As VPNs, né, ela permite a conexão, como eu tinha comentado, do seu Cloud Hub com o seu data center on-premise ou alguma outra cloud que você precisa acessar. Ela suporta Site-to-Site Internet Protocol Security, o IPsec. Cada conexão VPN consiste de 2 túneis, tá, que permite a conexão com um único IP público em um lugar remoto. O lado Munisoft da conexão é uma implementação de um Virtual Private Gateway. Munisoft VGW é associado com uma VPC Munisoft, mas pode suportar até 10 conexões VPN. A Munisoft VGW suporta até um throughput máximo de 1.5 gigabits, né, por segundo. E a Endpoint VPN suporta Dynamic ou Static Routing para conexões VPN. Tá? Dynamic Routing usa Border Gateway Protocol, ou seja, a gente pode utilizar essa opção de Dynamic Routing, que ele já cuida do roteamento. Caso contrário, no Static Routing, a gente tem que indicar essas configurações. Como que a gente descobre eles? Com o pessoal de infra também. Olha como é importante a relação com o pessoal de infra para a configuração das VPCs e VPNs. O VPC IPsec Tunnel, né? A gente configura alguns pontos, tá? Que a gente vai passar configurando. Entre outras coisas, a gente precisa saber o IP da configuração remota, tá? Saber a ASN e alguns outros dados. E aqui na VPN demonstração, a gente vai criar uma VPN com o Google Platform, Google Cloud Platform, tá ok? Esse passo eu vou fazer com toda a calma, porque se errar qualquer coisinha, ele não comunica. Show! Runtime Manager. Eu peço até um apoio aí nos detalhes de configuração, caso eu esqueça, eu erre alguma coisa. Fiquem de olho aí. Preciso do apoio de todos. Munisoft, vamos pôr um nome para a gente aqui, para a nossa VPN, Munisoft VPN, Munisoft Meetup VPN. A gente tem que associar a alguma VPC, né? Que a gente vai conectar a nossa VPC a algum outro ambiente. No nosso caso, eu vou
selecionar justamente a VPC que a gente configurou agora há pouco. Mulisoft Meetup Non-Prod VPC. E nós precisamos do Remote IP Address. Esse Remote IP Address vai vir, né, da equipe de infra. Aqui eu estou fazendo o papel da equipe de infra, né, no nosso exemplo. Então, aqui, na VPN, eu vou criar uma VPN no Google Cloud Platform. Eu podia deixar essa parte criada, né, mais para que todo mundo acompanhe, acho que é interessante. Uma VPN clássica. Eu não conheço muito o Google Cloud Platform, tá? Eu só criei a VPN no Google Cloud Platform para fazer o nosso exemplo. No nosso caso, a gente configura os dados da VPN aqui, tá? E depois os dados dos túneis para conexão, ok? Então, esses passos que eu vou seguir. Aqui a gente tem que escolher um IP. Eu já deixei reservado um IP, tá? Mulisoft VPN IP 35.188.6175, tá? Legal. Esse IP aqui é justamente o IP que a gente precisa colocar do outro lado ali, 35.188.6175. Vou pôr aqui, 35.188.6175. Vou conferir 35.188.6175. Me ajudem aí, pessoal. É isso mesmo. Porque senão não vai funcionar o nosso exemplo. Show. Essa é a primeira configuração que a gente tem que fazer. O roteamento, estático ou BGP. Eu vou escolher BGP. E a gente precisa do remote ASN e do local ASN. No caso, ele até já sugere para a gente. Esse caso eu vou pôr aqui, 65001. E o local é o 64.512. Show? Aqui a gente já pode criar a nossa VPN. Eu vou criar essa VPN. Vou vir aqui. Coloquei o IP. Vou criar a VPN aqui. E vou entrar aqui. Em algum momento ele vai aparecer os túneis aqui, tá? Enquanto isso, eu vou criar os túneis do lado do Google Cloud Platform. Estou indo devagar para a gente não cometer nenhuma falha aqui, senão não funciona, tá, pessoal? Ele demora alguns segundos para aparecer o túnel aqui. Vou atualizar a página. Até agora, enquanto vai aparecendo, eu vou revisar o que a gente precisou de informação do outro lado, ou seja, da outra cloud. A informação da outra cloud que a gente precisou foi o IP. Ou seja, eu coloquei o IP aqui, do Remote IP Address. Se Deus quiser, ele não vai dar... não demorou. Show de bola. Criou os dois túneis. Não estão conectados ainda, eles estão down aqui. Okay? Agora a gente vai configurar os dois túneis aqui do lado do Google Cloud Platform. Então, primeira informação que eu passo é o Local External IP Address, que a gente coloca no túnel, configuração de túnel. Show. E também a chave, o PSCAC. A gente precisa passar esses dados. Beleza? Aqui, eu já deixei um roteador configurado, ok? E a gente precisa também configurar a seção do BGP. BGP, vou pôr o nome aqui, BGP-session, -1. Aqui eu preciso do ASN da VPC, do Muli, no caso, tá? Coloco aqui. E aqui eu preciso dos dois outros IPs que tem aqui embaixo. IP do BGP do Cloud Router. É esse IP aqui, primeiramente. Esse IP aqui. Um segundo. Vou
turma, salvar e continuar. Beleza. Aí eu vou adicionar mais um túnel aqui, tá? Túnel 2. Aí a gente pega as configurações do outro túnel. Primeiramente o endereço IP, que é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui. Segundo, a gente configura o PSK. Aqui. O Cloud Router eu deixei configurado, um roteador aqui. Eu vou colocar as informações do BGP-Session-2, é o nome que eu dei. Vou copiar o ASM do Mule, que é esse daqui. Vou colocar aqui e vou pegar as informações do remote point-to-point IP address. Esse outro cara aqui. Ele está com ele porque tem um espaço simplesmente esse espacinho. Sempre não, a maioria das vezes. E criar. Aí. Então ele está down aqui. Ou seja, a gente chegou na configuração final da nossa VPN, por incrível que pareça. Ainda está down porque ele está criando aqui, tá? Em algum momento isso daqui vai ficar, se Deus quiser, vai ficar up. Mas veja. Tu tá criando aí, permite fazer um adendo, né, Ixon? Pode esse processo foi bem simples, principalmente porque você aí está como administrador aí do GCP, né? Isso. Sim. Geralmente, esse é um processo que a gente tem que passar para o cliente essas informações, né? O Nixon copiou, colou, né? E aí a gente tem uma opção, né? Se você puder subir lá, Nixon, existe um botão para a gente exportar essas configurações, né? Aqui, ó. Então, geralmente a gente passa esse arquivo pro pessoal, né? Se puder clicar nele, Nixon, por favor. Sim. E aí é legal que ele até traz aqui algumas opções para a gente escolher, né? De repente, se o cara está configurando lá numa rede Cisco, né, Fortinet, ou, né, se não for nenhuma dessas, a gente pode usar a primeira lá, que é o Generic também. E pronto. Pode clicar no View Config. E aí ele vai dar todas essas informações que ele copiou, colou, né? Então, a gente geralmente copia isso aí, né? Tem até o botãozinho de copiar. A gente coloca num e-mail lá para o time responsável, né? E aí os caras de infra bate o olho, eles já sabem já o que fazer, geralmente. Porque normalmente, né, esse acesso aqui, ó, a gente não vai ter, né? Isso daqui a gente não vai nem ver, né? Que é o que o Renato comentou. Ó, um deles já está estabelecida a conexão. Ó. Então, aqui em algum momento ele vai aparecer up. Quer dizer que o túnel está conectado. Opa, show de bola. Foi. Maravilha, hein? Ufa! Sempre dá um Friozinho, friozinho quando é um hands-on, né? Ainda mais esse que tinha uma série de detalhes de configuração. Mas vejam, o conceitual, né? É o mais importante do que de fato a configuração. A configuração foi o quê? 3, 4 cliques, né? E a gente configurou uma VPC e uma VPN. E a maior parte do trabalho ficou realmente no GCP, né? Porque ali no Mule a gente digitou o que lá, cara? 3, 4 coisas, né? Isso, e esse daqui que é o Remote IP Address, exatamente. E esse daqui que é o Remote ASM, que é o ASM do outro lado, da outra ponta, né? Que é o 65001 para esse exemplo. Aí geralmente a gente faz isso, passa o arquivo para o pessoal, né? Aí essa parte que mais demora, porque o pessoal vai analisar, vai construir lá do lado deles, né? E aí depois de um tempinho eles retornam, né? Pedindo para testar. Exatamente. Aqui eu estou até, só explicar para o pessoal, ele ainda não conectou, mas eu estou tranquilo, porque com um túnel ele já funcionaria, tá, pessoal? Lógico que o ideal é dar os 2 túneis ok. Mas aí já está tranquilo essa configuração. Ainda bem que ficou um up aqui. Eu estava preocupado se ia ficar esse up aí, porque
porque qualquer detalhezinho que a gente erra ali na configuração, ele não carrega, né? Ele não conecta, vamos dizer assim, tudo. Bom, acho que é isso, pessoal. Esses são os dois pontos principais aqui, voltando aqui na apresentação. Tem aqui algumas referências, né? A do site do NetTool. Pode perguntar. Ô, Nixon, desculpa, eu ia te perguntar um negócio mesmo. Sim. Só para falar, acho que você tem até uma figura, né, do que você fez, de você estabeleceu a conexão entre o Cloud Hub junto com o data center do cliente. E aí, exato, por exemplo, eu quero acessar os bancos de dados que estão lá no data center. Eu posso fazer o meu deployment de novo, junto lá perto do banco de dados, ou eu posso fazer na nuvem da Mulisoft, que tem a vantagem de estar gerenciado. A pergunta é a seguinte: qual é o overhead de você colocar na nuvem o serviço do Muli, acessando via VPN, passando pelo load balancer, tem toda a parte de criptografia e chegando até o banco de dados? Qual que seria esse overhead que seria agregado? Realmente tem um overhead, mas você tem a opção de escolher a região, né? Ou seja, você poderia colocar numa região mais próxima do seu data center on-premise, né? Para diminuir esse overhead, né? Tá, se você colocar numa região mais próxima do seu data center, você diminui a latência e o custo. E existem alguns casos também, né, que às vezes o cliente ele tem uma própria rede no AWS, com banco de dados lá, né? E aí você tem um baita ganho ter no Mulisoft uma conexão via VPC Peering, por exemplo, né? Porque o Mulisoft, para quem não sabia, ele também está na AWS, né? Então, se tiver na mesma região, você tem um baita ganho. Certo. Que é essa. E você tem algum benchmark aí, Nixon? Algum número mágico aí? Alguma ideia? Do overhead, assim, que você agrega? Que você tem visto nos seus clientes, assim? Coloquei no cliente, ficou tanto mais lento. Não vou ter essa informação, Katai, mas normalmente atende a maioria dos cenários, né? Pode ser que um mais específico pode não atender, mas realmente... Geralmente atende. Exatamente, geralmente atende. Eu também desconheço, tá, que tem alguma pesquisa, algum benchmark feito, né? Eu também não conheço, mas, assim, nunca vi cliente reclamar de, cara, colocamos lá no Cloud Hub, e aí a latência está me prejudicando, né? Então, geralmente, a perda ali, tudo, né? Tem um pouquinho de perda, mas a perda ali é mínima, quase que imperceptível, né? E tem atendido aí, pelo menos, os nossos projetos, né? Exatamente. Legal. Bom, então essa foi a pergunta do Roberto. E se eu entendi direito aqui, eu acho que o maior impacto até, Roberto, acho que está mais relacionado com a distância do que exatamente a criptografia da VPN, o load balancer. Acho que é mais a distância, né? Exatamente. Esse é interessante de comentar esse ponto, né? Que esses são dois aspectos importantes para a segurança, e a segurança, independente da cloud, seja Muli, seja AWS, seja Azure, seja qualquer um deles, a parte de segurança é uma preocupação. A primeira certificação, e a mais básica das certificações do AWS, fala bastante, né? Que a segurança é um tópico muito importante, é, na verdade, um dos pilares, né, de cloud. E assim como nos outros também. E a VPN e a VPC, ela te dá uma camada de segurança, mas tem uma série de outras, e até no mundo tem uma série de outras, como, por exemplo, criptografia de dados. Outro exemplo é utilizar um Client ID, um Client Secret nas suas APIs. Eu quero algo além, você pode integrar com a identity provider, né, da sua escolha, né? Ou seja, são vários itens que você vai adicionando para garantir essa segurança, né? A segurança ela é um pilar importante e uma responsabilidade compartilhada entre os diversos membros, vamos dizer assim, daquela integração, né? Ou seja, se a Muli fornece uma série de
tecnologias, uma série de implementações para te possibilitar a criação dessa segurança, mas você precisa seguir as boas práticas para, de fato, conseguir alcançar. Não dá para falar, eu não fiz seguindo as boas práticas e me invadiram. Não, se você seguir as boas práticas, né, ou seja, configurar de fato os itens que estão disponíveis para você, isso é até independente de muito. Qualquer uma das clouds, né, se você não colocou um certificado, se você não colocou um nível de segurança, se você não colocou dentro de uma VPC, de uma VPN, aí fica difícil também do provedor, do seu provedor de cloud, do seu provedor para integrações ou para qualquer outra característica te garantir, né? É uma responsabilidade compartilhada entre os diversos membros aí. Maravilha, estamos chegando aqui no final. A gente teve poucas perguntas aqui, Nilson, e o pessoal até criticou você, tá? Tô brincando. Você foi muito didático. Você de uma forma tão didática e fácil de entender, que aí não precisou fazer perguntas, tá? Então foi um elogio aí. Ô, Nixon, eu tenho mais uma pergunta. Eu não, né? O Roberto. Assim, você falou em segurança, e aí até o Renato falou, se você quiser, você pode exportar suas configurações naquele arquivo. Como que você envia esse arquivo para o pessoal de segurança de forma segura? Ou se lá tem informações, não sei se eu consegui perguntar direito aqui, eu vou repetir sua pergunta que é mais fácil. Por falar em segurança, qual a forma como se envia o export da VPN para o parceiro também tem que ser segura, né? Como que você faria isso? Assim, é claro, não dá para colocar no Confluence da empresa, né, esse arquivo, né? Então, isso aí, né, você vai mandar só para as pessoas que precisam ali fazer a configuração, né? E da mesma forma que você enviaria uma senha, tudo mais, né? Você pode seguir o mesmo padrão que você faz para enviar também o arquivo, né? Exatamente. Acho que mandando para a pessoa certa já restringe bastante o risco, né? Não deixar público, né? Digamos assim. Exatamente. Acho que eu já vi cenários, por exemplo, né, onde eles chegaram a mandar uma senha dentro de um zip encriptado, né, com uma outra senha. Aí mandou o e-mail. E aí depois mandou no WhatsApp do cara essa senha para desencriptar isso, né? Então, sei lá, né, cada empresa aí tem a sua forma, né, de lidar com as informações sensíveis e tudo mais, mas aí você pode adotar a mesma política que você adotaria na sua empresa para enviar uma credencial. Certo. Muito bom. Uma pergunta legal aqui do Thales, hein? Ele perguntou, quando você publica uma API que ela vai ser privada, se as políticas do API Manager elas serão aplicadas a essa API também. Sim, exato. Se ela for uma API privada, independente se ela for uma API privada ou uma API pública, você consegue ali fazer a ligação por Auto Discovery, por exemplo, com o API Manager e você aplicar políticas de segurança ali. Ele é uma camada a mais de segurança, né? Ou seja, além de ser privada, eu vou colocar um nível de segurança, por exemplo, por whitelist, ou por client ID secret, ou até mesmo por uma implementação de OAuth. Aí depende do seu cenário, né? Depende das suas necessidades. Para aquela integração, por exemplo, uma API interna que não tenha dados sensíveis, talvez você com client ID e client secret já consiga bons resultados de segurança, né? Ou seja, HTTPS, client ID, client secret, colocando na porta privada, já tem das suas necessidades de segurança. Não, mas eu vou expor isso na internet. Opa, então talvez você precise de um Identity Provider aí para a API da camada de Experience, para que você, ou expor isso pelo Load Balance, né? Como Identity Provider, mas no Load Balance também, para você garantir diferentes níveis de segurança nas suas APIs, né? Nem todas precisam do mais alto nível de segurança, né? Às vezes você pode gerenciar isso, né? Ver as necessidades para aquelas APIs. Que a pergunta do Thales foi legal, né? Porque às vezes a gente tem outros API Managements onde existe uma camada lá do API Management e a camada da aplicação, né?
E às vezes alguém poderia chamar direto a aplicação interna, né? Sem passar pelo API Manager, né? E é legal a forma como que a Muli lida com o API Manager, né? Então, as políticas, elas são baixadas ali na sua aplicação e executadas ali dentro daquele worker, né? Então, seja privada ou qualquer outra rota que tome ali, ele não vai deixar de aplicar as políticas do API Manager, né? E olha que legal, tá chegando aqui mais um monte de perguntas. O Thales, ele fez outra pergunta aqui também. Talvez o que a gente falou até responda. Ele perguntou se tem como aplicar políticas diferentes para endpoints públicos e privados. Tem sim, era esse ponto justamente, né? Às vezes as suas APIs privadas, né? Você com Client ID e Client Secret, por exemplo, né? Você já tem um nível de segurança que você dentro da organização que é aceitável. Né? E você pode, por exemplo, para uma API na porta pública, colocar um nível maior de segurança, um Alpha, por exemplo. Eu vou integrar com a Identity Provider e eu vou gerar um token para mim poder acessar essa API. Então, você consegue, sim, nas APIs, e é aconselhável que você gerencie isso, né? Isso junto com o time de segurança e infra, de segurança e redes também, né? Quais são as políticas mais adequadas a aplicar a cada camada, a cada tipo de API, né? Em cada uma das suas camadas. Às vezes, aquelas que são internas podem ter um nível não nulo, né? Mas um nível um pouco mais baixo de segurança. A Bianca fez uma pergunta, né? Deixa eu ver se eu entendi bem. Ela fala até que ponto a gente pode responsabilizar o provedor de cloud, seja o AWS, né? No caso aqui o Muli, né? Por prover a segurança, né? E aí ele diz, né? Deixa eu ver se eu entendi. Uma vez que está pagando pelo serviço, não utilize esses recursos extras de VPC ou VPNs nas clouds, né? Bom, assim, não tem mágica, né? Se o próprio provedor de cloud diz que você tem que criar lá uma VPC, uma VPN, e você não implementar isso, aí não tem como responsabilizar eles, né? Exatamente. Até um ponto interessante é que justamente esse tópico é tratado na primeira certificação de AWS Cloud Practitioner. Desculpa a pronúncia aí, pessoal. E ele fala justamente isso. Se por algum acaso a VPN foi de algum modo, né, você configurou corretamente a segurança na VPN, ou etc., que a plataforma te fornece e foi invadido, legal, responsabilidade da Muli, da AWS, do Azure, etc. Agora, se você não implementou, aí muito provavelmente vai cair, né? Assim, não vai ter como responsabilizar a empresa. Lógico que essa pergunta aí entra até o time do jurídico da empresa, né? Para saber, para dar prosseguimento. Mas lembrando que são grandes organizações e que normalmente eles, vamos dizer assim, fecham de todas as maneiras jurídicas para garantir o lado deles, vamos por assim dizer. Okay? Então, ou seja, o ideal é seguir as boas práticas ali para que evite problemas. Se der algum problema de invasão, que aí você tenha como responsabilizar, né, ou pedir os direitos em nome da empresa da maneira correta. Né? Maravilha. Até a pergunta, até comentando, achei a pergunta até interessante, porque fala até dos limites, né? E aí é igual um carro. Você tem um carro, aí o motor pifa, de quem que é a culpa? É da montadora? Ou será que foi do dono do veículo? Será que ele fez a troca de óleo, seguiu as recomendações? Então, assim, eu acho que se tem esse limite, né? Se a pessoa seguiu as recomendações, fez tudo e ainda conseguiu dar algum problema, será que dá para responsabilizar a empresa? Ou se a pessoa não fez nada, aí fica até difícil, né, de responsabilizar. A pessoa não usa nem o cinto de segurança, fica até difícil de falar, mas olha só. Exatamente. Você não trocou o óleo, né? Já aconteceu
quase perdeu o motor do carro porque eu não coloquei água, mas aí não tem como eu responsabilizar a empresa, né? Agora, se é um recal, né, ou seja, está com vazamento em algum determinado lugar, ou o airbag está com problema, né, aí sim, você pode responsabilizar a empresa. Eu não sou muito cuidadoso com carros, não, então... Peça um exemplo, vamos para outro, Nixon. Acho que a gente pode fazer as 2 últimas perguntas aqui e já correr para né? Isso, a competição. Existe aqui uma pergunta do Roberto também. Bom, o Roberto é o ganhador aqui de número de pergunta, hein? Com certeza, ele caprichou. Parabéns aí, tá, Roberto? Precisamos de mais pessoas assim como você. Pergunta dele, né? A gente tem um cenário onde a gente cria lá uma API no API Manager, onde a gente faz aquela... usa lá como proxy, né? Endpoint with proxy, onde não vai estar embedded lá dentro da aplicação Mulisoft. Então ele fala, nesse cenário, né? Como que a gente vai garantir que a API ali, né, o microserviço que está sendo gerenciado pelo API Manager, ele não vai receber ali uma requisição sem passar pelo API Manager? Certo, entendi. Nesse caso, aí ou você implementa também na API algum nível de segurança, seja ele qual for, ou realmente você tem que limitar o acesso a essa API, né, de alguma maneira pela VPN, ou seja, só chega nessa VPN através só chega nessa API através, por exemplo, do proxy, né, por exemplo. Se não, caso contrário, realmente, você vai ter a possibilidade de chamar diretamente a API. Aí você consegue limitar pelo acesso a essa VPN, né? Você cria uma VPN, não, desculpa, falei errado, uma VPC. Você cria uma VPC e limita bastante o acesso a essa VPC. Acho que o conceito de VPC e VPN ilustra bem para resolver esse problema, né? Então, seu microserviço que vai ser gerenciado pelo API Manager, provavelmente ele é uma aplicação não Mulisoft, né? Por isso que você está fazendo um proxy. Então, você deixa esse microserviço dentro de uma VPC, lá onde ele estiver hospedado, restringe o acesso só para chegar através daquela VPN, né? Aí é uma forma de você bloquear. Para finalizar, a pergunta aqui do Matheus, chegou para o final, mas porque é uma pergunta bem legal aqui. É uma pergunta sobre carreira, né? Então ele está falando que sempre trabalhou com SQL Server e agora está migrando aqui para a Mulisoft, falou que está gostando, e ele, né, gostaria aí, né, de um feedback, né, se vale a pena realmente ele migrar para a Mulisoft, se é uma boa escolha escolher o Mulisoft como carreira. A gente estava até falando isso esses dias, né, Nixon, da decisão que a gente tomou em 2016, né? Exatamente. No meu modo de ver, né, as profissões de TI, todas elas têm ali sido bem valorizadas pelo mercado porque existe uma quantidade pequena de profissionais. E assim é também com integrações, tá? E em Mulisoft também. É relativamente complicado achar profissionais hoje Muli. Então, em termos, se você está pensando em termos de salário, sim, é legal. Se você está pensando em termos de especialização, né, sim, também é legal. Em um determinado nicho, né? Ou seja, o Muli eu cuido da integração entre os sistemas, tá? E características que você precisa, né? Você precisa se comunicar com as outras equipes, né? Eu era um desenvolvedor antigamente que eu sentava no meu computador, colocava o meu fone de ouvido e desenvolvia, né? Hoje, com integrações, eu não tenho mais essa possibilidade. Eu tenho que conversar com as outras equipes, tenho que conversar com outras pessoas, tenho que entender os requisitos funcionais, os requisitos técnicos e etc. Então, você precisa ter esta característica, né? Você vai conversar muito mais, com as outras equipes, né? Então, tem esse ponto. Financeiramente, e em termos de crescimento, eu acho que o Muli é uma carreira muito,
eu acho uma carreira bem interessante. Assim como eu estava assistindo um documentário do Netflix que no mundo existe, eu acho que menos de 1% de desenvolvedores, né? Então, ou seja, é uma área que precisa muito, né? Sempre a gente vê reportagens falando sobre a escassez de profissionais de TI, né? De modo geral. Então, é uma área muito promissora por muitos anos, eu acredito. Então, acho que sim, trabalhar com Moodle é interessante, financeiramente uma característica que você tem que ter é essa, de você vai se comunicar muito mais, né, com os outros times, e o crescimento profissional e o foco que você consegue dar para integrações é bem interessante, né? Ou seja, eu quero focar em integrações, né? E eu tenho outras equipes com as quais eu tenho que comunicar para entregar um projeto. Esses são os principais pontos, eu acredito, tá? Maravilha. Obrigado aí, Nixon. Foi uma ótima apresentação. O Fabrício, logo no começo, aí falou que ano que vem, né, o Moodle está bombando aqui, né? Então, acho que vai ter muito espaço aí para crescimento. Bom, vou encerrar aqui a gravação. Show de bola, pessoal.